Francisco José Sampaio, achando-me doente, mas em perfeito juízo e claro entendimento, por temer a morte que é certa, e a hora incerta determino fazer o meu testamento, o qual do texto seguinte. Primeiramente encomendo minha alma a Deus, por ser quem a criou, e a Virgem Nossa Senhora, a quem sou devoto. Declaro que sou natural e batizado nesta matriz de Nossa Senhora da Conceição de Goiás, filho legítimo de Capitão Caetano Teixeira de Sampaio e de sua mulher, Dona Ana Neta da Costa, e que sou casado à face eclésia com Dona Maria do Rosário, e tivemos um filho por nome de Manuel, que faleceu depois de batizado. Declaro que por meu falecimento fica sendo minha herdeira adicta minha mulher e minha primeira testamenteira, e em segundo lugar será meu testamenteiro meu compadre Francisco de Paula Gonzaga. Declaro que deixo aos meus testamenteiros o tempo de 3 anos para prestarem contas. Declaro que as dívidas que fico a dever são sabidas pela dicta minha mulher e minha primeira testamenteira, assim como as que fico a dever. Declaro que a parte que tenho nas terras dessa fazenda, denominada Palmela e mais benfeitorias, digo no engenho existente em comunicação com mais herdeiros. Declaro que a minha testamenteira recompensará o meu compadre José Teixeira com alguma coisa que deixo ao seu alcance. Declaro que tanto meu funeral como o bem de alma deixo ao arbítrio de minha testamenteira. E por essa forma deixo como testamenteiro, digo testamento por feito firme e válido, o qual mandei escrever por Antônio Joaquim Vasconcelos, que então se afirma como testemunha. Sítio das Lavrinhas, 6 de agosto de 1856. Francisco José Sampaio, Antônio Joaquim de Vasconcelos. A cidade da paz, a cidade dos doidos. A única cidade que surgiu ao redor de um centro espírita. Afinal, o que tem de tão especial e misterioso nessa pequena cidade no coração do Brasil, chamada Palmela? Falar sobre a cidade de Palmela, contar sua história, torna-se necessário voltar alguns séculos atrás e narrar também a história do engenho de Palmela. Por volta do final do ano de 1790, um ramo da Casa de Vila Lobos translada-se para o Brasil na pessoa do comandante Caetano Teixeira Sampaio, que recebe sua patente ali em Santa Cruz. Esse senhor de terras adquire um espaço num local denominado Palmela, onde constrói um engenho de cana-de-açúcar. Ali, ao futuro, tudo é transmitido aos seus filhos, né? E dentre eles, Francisco José de Sampaio, que era filho de comandante Caetano Teixeira de Sampaio, registra um testamento em leito de morte no ano de 1854 e faz grandes relatos sobre a fazenda Palmela. Ele conta que ali vivia e que deixava aquela terra, aquele espaço, a sua esposa, a única pessoa que ainda existia por não ter mais filhos. Por volta do ano de 1934, me parece, um outro documento aparece, né? O Clube Literário Humberto Campos faz um registro específico sobre Palmela, conta do seu senhor Palmela, a quem eles acreditam ser chamado de Palmela, talvez um apelido, a forma carinhosa de ser chamado. Fala de seu falecimento, que morreu ele em consequência por repreender um escravo e o escravo tentar contra a sua vida e se deu óbito. E posteriormente fala de seus descendentes que ali viviam, e entre eles relatam Joaquim Nunes e Filemon, né? Filemon são os nomes dados junto com o seu Jerônimo Candinho, que trazem a questão básica da fé, né? Que eles trazem essa história da fé voltada ao espiritismo. Eu acredito que seja isso aí. Embora, ao nosso entender, toda a questão se dá em torno do engenho de cana-de-açúcar. O professor Jaci Siqueira, no ano de 2006, ele escreve uma obra
muito interessante, um contrato singular e outros ensaios da história de Goiás. E nesse livro, ele, num dos capítulos, ele fala, ele dá o subtítulo, e Palmela se fez Palmelo, né? Interessantíssimo, ele faz esse relato, conta toda a história de viajantes daquele período que passa e fazem relatos sobre o engenho. Então, hora alguma podemos esquecer essa história, né, ignorar. E Palmelo tem hoje e se deve ao Espiritismo, que Palmelo foi criado através do Espiritismo. Então, o Espiritismo que deu a origem a Palmelo. Essa cidade ela foi fundada em torno de um centro espírita, o Centro Espírita Luz da Verdade. Mas o centro é o início de todas as atividades do município de Palmelo. Por isso, Palmelo é uma cidade espírita na sua origem. A ligação de Jerônimo Candim com Palmelo, ela vai se dar porque um morador da cidade de Palmelo vai até a Fazenda do Pico para ser curado. Tratava-se de Dorcelino Damásio da Silva. Eu perguntei a dona Aurosina, que foi uma trabalhadora de Palmelo, e a dona Aurosina foi cunhada dele. Perguntei como que se deu isso, dona Aurosa. Aí ela disse assim, olha, e o Dorcelino ficou meio perturbado. Ele comia comida para todos os peões, então alimentava-se demasiadamente, até que ele ficou doente, ficou com pênfigo foliáceo, que é o fogo selvagem. E na época, Caldas Novas, a gente sabe que é pertinho de Palmelo. Hoje, uma hora você está em Caldas Novas, mas na época gastava 3 dias, porque ia de carro de bois, era difícil. Mas eles foram até a Fazenda do Pico, onde Jerônimo Candim cuidou dele e curou. Quando Jerônimo curou o Dorcelino lá em Caldas Novas, estabeleceu uma ligação com o grupo de Palmelo, culminando na chegada dele para Palmelo nessa ocasião. Então Palmelo teve um desenvolvimento muito grande com a vinda de Jerônimo Candim para essa cidade. Ele começou a construir o centro de alvenaria, começou a construir o Sanatório Eurípides Barçanufo, escola, Colégio Estadual Eurípides Barçanufo hoje, antes Ginásio Eurípides Barçanufo. Então, ele movimentou a cidade construindo as obras espíritas, atendendo crianças, adultos, idosos, doentes mentais. E como não existia no Brasil centros espíritas, as pessoas de longe vinham para Palmelo, embora não tivesse asfalto, fossem estradas esburacadas, estradas sem asfalto nenhum, dificultando a vinda das pessoas. Mas as pessoas vinham. Vinham porque quando chegavam aqui eram curadas. Então foi o início do sanatório, início de Palmelo, início das atividades. De acordo com a psicografia da dona Francisca Borges Gomide, é demarcado o local onde eles devem construir esse centro. Pontua-se mais ou menos 300 metros acima do córrego Caiapó, numa região mais baixa, ao lado de um pau-cedro, e eles iriam procurar e iriam achar o local. Assim voltaram para a região aqui. Num determinado dia, esses fazendeiros montados a cavalo saem em busca de achar esse local determinado para a construção do centro, e eles se deparam aqui, nesse local onde nós nos encontramos, nessa praça aqui. No momento era cerrado, e acham o local onde deveriam construir o centro. E assim eles fazem. Naquele tempo, as construções eram quase todas feitas ou de adobe ou então de pau a pique. Assim eles fizeram um rancho de pau a pique aqui nesse local e foi fundado
enquanto casa espírita, no dia 9 de fevereiro de 1929. Um determinado grupo de irmãos, Josino Cândido Branquinho, Jonas Branquinho, nós temos ali numa placa, um grupo de fazendeiros saíram daqui, só tinha cartório de registro civil em Ipameri, Goiás, aqui mais perto. Eles foram até Ipameri a cavalo e lá, no dia 9 de fevereiro de 1929, eles registraram no cartório o Centro Espírita Luz da Verdade, que dá o marco da fundação da cidade de Palmelo. Por quê? Porque tão logo eles fazem essa casa, esse rancho, começam ali as reuniões espíritas de mediunidade, de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e demais livros da codificação kardeciana, começam a chegar pessoas em busca de atendimento. Então, desde a sua fundação, as pessoas vinham aqui buscar cura do corpo e da alma. E isso procede, continuam as reuniões. No dia desta fundação, Jerônimo Candinho vem até aqui, ainda morador da região de Caldas Novas, ajuda na reunião de fundação e volta para a sua fazenda. Quando é 1936, Jerônimo Candinho resolve mudar para Palmelo, que já era uma currutela aí com umas 10, 12 casas. Algumas barracas, né, porque as pessoas chegavam, não tinha hotel, não tinha pensão para eles ficarem, como nós temos hoje, não tinha uma pousada. Então, o que eles faziam? As pessoas que moravam aqui cediam o quintal de casa para eles instalarem uma barraca e ficar aqui o tempo que necessitavam para a sua recuperação. E é onde muitos desses vieram, trataram, gostaram do local e passaram a residir aqui. E assim vai dando a origem à primeira cidade formada em torno de um centro espírita. Então, quando perguntado Jerônimo Candinho sobre a construção de Palmelo, ele diz assim: quem fez Palmelo foi a dor. As pessoas procurando a cidade de Palmelo encontrou aqui a solução para os seus problemas e assim foi formando a cidade. E assim, a cidadezinha no interior de Goiás foi ganhando fama. Curadores, forasteiros. Falar de Palmelo é uma coisa muito importante, porque a gente viu tudo o que acontecia em Palmelo. Eu morava de frente a uma praça central, onde tudo se passava na porta. Velório, quanto carreata, tudo, e política, tudo que acontecia dentro de Palmelo, a gente estava por dentro, porque estava de frente à praça central da cidade. Então todo mundo que chegava em Palmelo, a gente sabia que era palmelino ou não, por estar ali junto, né? Então foi assim uma coisa muito importante, onde a gente aprendeu muito com as pessoas de fora que vinha e que vinha sofrendo, né? Doente, chegava gente de tudo quanto é jeito em Palmelo para se tratar, né? Em torno de 300 pessoas semanais passa aqui na cidade para a psicografia e também para o tratamento espiritual. Palmelo, que ainda hoje recebe tantas pessoas em busca de respostas, de consolo, de esperança, de uma energia diferente que para tantos é perceptível já no instante em que chegam, tem algumas curiosidades. Nós vamos falar agora do ponto geomagnético de Palmelo. Eu coloco com esse nome, geomagnético, ou ponto magnético, ou ponto geodésico de Palmelo. É um ponto de concentração de energias, um ponto também de divergência de energias.
Esse ponto geomagnético tem um caso interessante. Quando a direção do centro foi iniciar a construção do sanatório, então essa construção ela foi iniciada próximo ao córrego Caiapó para facilitar que levassem água para a construção. Pois bem, teve uma orientação espiritual através de Dona Chiquinha que o sanatório deveria ser construído em outro local e foi indicado o local onde é hoje. Pois bem, na ocasião, algumas pessoas falaram, mas vai ficar difícil demais levar água para esse local. Mas Jerônimo Candinho, que era obediente ao que os espíritos falavam, ele levou a construção do sanatório para o local que é hoje. Quando Batuíra, que era um engenheiro que vinha aqui na cidade, para a construção do sanatório, colocou a sua bússola, as suas máquinas para que pudesse observar, ele viu que a bússola não mantinha direção para o norte. Era um local que a bússola girava diferente. Então, ele chamou o seu Jerônimo mostrou para todos os médios que ali era um ponto de concentração de energias. Então, isso foi descoberto por Jerônimo Candinho, na época que ele começou a construir o sanatório. Então, os espíritos estavam certos. A construção do sanatório, para haver mais curas, deveria ser no local onde foi construído, realmente. Então, nós, agora, recentemente, fazendo vários experimentos com radiestesia, aparelho de radiestesia, aparelhos, até mesmo voltímetro, nós levamos no local, bússolas, então fizemos várias experiências e constatamos que ali tem um ponto de concentração de energia. Vários médiuns que nós também trouxemos ao local, podemos observar que ali havia uma concentração diferente de energia. Então, o ponto geomagnético, ele existe em vários lugares no planeta. E aqui na cidade de Palmelo, próximo a nós, aqui, a estátua de Jerônimo Candinho, também nós podemos sentir essas vibrações como médium. Ainda continuamos o trabalho aqui na cidade de Palmelo. Palmelo conta com cerca de 300 trabalhadores como médiums. Esses médios, eles vieram ao longo do tempo, são médios que têm mediunidades ostensivas, como videntes, como médios de efeitos físicos para operações, médios de efeitos físicos para tratamentos, psicógrafos, pessoas que recebem cartas de outras, de pessoas que já desencarnaram, né? Então temos esse trabalho. Então hoje, o trabalho público, nós temos a parte da cura espiritual e a parte da psicografia. Palmelo, pelo campo de força que existe aqui, você sente uma proteção muito grande. Você percebe, mesmo a pessoa que não vê, ele consegue sentir a energia. Ele consegue captar. Já trabalhei em outras casas, em outros locais, mas não tinha a mesma proteção desse campo. Intuitivamente, a gente chega aqui porque você percebe esse amparo astral, onde a matéria não consegue explicar. E você é atraído pelo campo de força, que é o qual você não vê, mas você percebe. Então isso nos atraiu, mais a intuição, mais a orientação. Particularmente, Jerônimo Cândido Gomide, há pouco tempo, né, um ano atrás, perdeu o seu último filho. E ele sempre vinha aqui na casa e me disse que quando ele fizesse a passagem, o desencarne, ele ia deixar a bengala do pai dele, né, que tem aí 100 anos, né? E aí está dentro ela. E eu disse que eu não teria moral para isso. E ele disse, mas eu fui orientado para te deixar essa bengala do meu pai, que é a do Jerônimo Candinho. Eu disse, eu aceito, apesar que eu não tenho crédito para isso, mas eu aceito. E eu ainda brinquei com ele, você ainda tem muito tempo, muitos anos de vida, mas a gente percebia que ele já estava chegando ao final, né? Mais de 90, e passou uma semana, ele se foi, fez a partida, e aí a família veio trazer
o cajado, né, do Jerônimo Candim, que está aí dentro hoje dessa colônia, que é um mérito que ainda não tenho, mas nós estamos tentando honrar os ancestrais que fizeram um trabalho fantástico, gratuito, ajudando tanta gente que hoje aí recebe pessoas do mundo inteiro. Então nós vamos lembrar das construções realizadas através do Centro Espírita Luz da Verdade, quando está na sua presidência Jerônimo Candim. A partir de agora, nós vamos continuar mencionando Jerônimo Candim, porque, na realidade, ele foi um espírito muito empreendedor. E como não falha com a história de quase toda a localidade, quase toda a cidade, o líder religioso é também o líder político da região. Não foi diferente com Jerônimo Candim. Palmelo, nesse momento, enquanto um povoado, ele passa a ser distrito de Pires do Rio. Como distrito de Pires do Rio, Jerônimo Candinho residindo aqui, ele vai se colocar enquanto candidato a vereador por Pires do Rio e ele vai ser eleito 2 vezes enquanto vereador de Pires do Rio. E enquanto vereador, ele luta pela emancipação de Palmelo. E isso vai se dar em 13 de novembro de 1953, que é quando Palmelo se emancipa, torna-se um município independente de Pires do Rio. Mais tarde, junto com a história da fundação da cidade, nós vamos ver fatos inéditos na nossa história a respeito do sanatório, que é também fundado ao mesmo tempo da fundação do centro. Olha que interessante. Quando estavam construindo o centro, aquele primeirinho lá, o ranchinho de pau a pique, e na região Santa Cruz era muito forte na questão católica, né? Aí começavam a construir durante o dia, à noite alguém vinha e bagunçava aquilo que estava levantado, jogava praticamente tudo no chão. Isso foi 3 vezes consecutivas. E aí aqueles fazendeiros ficaram preocupados, mas não é possível que eles estão mandando pessoas, acharam que era a potência da Igreja Católica, mandando destruir para não construir uma casa espírita. E o que eles decidiram fazer para não acusar sem saber? Montaram uma tocaia, ficaram 3 homens escondidos, aqui próximo à construção do rancho, e qual não foi a surpresa quando à noite chegou um senhor, com certeza filhos de ex-escravos, porque era negro, muito forte, e ele chegava e ia derrubando o que estava pronto. Então eles pegaram ele de tocaia, amarraram ele, perceberam que ele estava perturbado, né? A gente fala obsediado na doutrina espírita, e aquele próprio pau-terra, que foi um marco da fundação, passou a ser onde ele ficou amarrado enquanto os homens trabalhavam. E aqueles homens estavam trabalhando e orando por ele. E todos os dias davam passe nele, que é a aplicação de energia magnética, de fluidos, e assim dentro de 3 dias ele já estava curado. E passou a contribuir com a construção e foi o primeiro porteiro do Centro Espírita Luz da Verdade, ficando aqui até o seu desencarne. Olha que interessante. Então, aonde foi a fundação do primeiro sanatório de Palmelo? Debaixo dessa árvore, desse pau-terra. E ali, em seguida, começou a chegar mais pessoas perturbadas, pessoas chegavam aqui amarradas para o tratamento, não tinha clínicas de repouso, né? Naquela época eram sanatórios, ia muito pouco, quase que era só a região de São Paulo que tinha, então traziam esse pessoal amarrado,
chegavam aqui, precisava ficar contido até passar aqueles momentos exasperados da influência espiritual. Então, eles construíram exatamente ali onde a casa do seu Divane tinha como que eu vou dizer? Pequenas salinhas feitas de pau a pique, onde ficavam fechados aqueles nossos irmãos. Então, ali foi a continuação desse sanatório. Em seguida, perceberam que era momento de muitas pessoas vindo para Palmelo, desequilibrados, perturbados, obsediados, e aí a necessidade da construção de um local para tratamento desse pessoal. Aí vão construir uma outra construção, que aí é lá em cima, aonde hoje é o museu, o Sanatório Espírita Eurípedes Barçanufo, que funcionou por muitos anos e que só foi desativada em 2005, quando a lei obrigou que se fechassem toda casa de atendimento que não cumpria as determinações de ter ali médicos que atendessem a cada área de necessidade. Como não tinha condição naquele momento, fecha-se o sanatório e aí logo nós vamos receber em Palmelo o CAPS, né? E esse CAPS, para nós que somos daqui, mesmo que ele hoje é todo voltado para médicos convencionais, nós sabemos que é a continuação da necessidade daquelas pessoas que tinham problemas mentais, né? Quantas pessoas a família chegava, internava no sanatório e falava que daqui um mês voltava para visitar. Algumas famílias vinham uma vez, duas, três, depois desapareciam, nunca teve. Quando fechou o sanatório, teve um grupo, se não me engano, parece que 12 pessoas que não achou família. Eles continuaram em Palmelo e hoje residem nas residências terapêuticas. Alguns já desencarnaram, outros ainda estão aqui. Assim também, como vinha para Palmelo muitas pessoas para o tratamento, e nesse momento, por volta de 40 e pouco, a década de 40 para frente, já tínhamos pensões em Palmelo, muito simplórias, mas já tinha, e o centro espírita já ia lá com um grupo de médiuns na nossa famosa linha de passes e operações fluídicas. Visitava aquelas pessoas enfermas, fazia as cirurgias fluídicas, os tratamentos, e aí com isso, essas pensões cobrava uma taxa. E havia algumas pessoas que não tinham condição de pagar, como até hoje nós o temos. A necessidade de construir um local para atender quem vinha para Palmelo e não tinha condição de pagar para ficar num hotel, numa pensão, para fazer o tratamento. Não pagar na casa espírita, era pagar o quarto que dormia, o alimento que comia lá para o pensioneiro, para o hoteleiro, né? Porque no espiritismo não se cobra nada. Assim, construiu o dispensário São Vicente de Paulo. O nome que hoje é muito questionado, até porque no começo recebia essas pessoas que não tinham condição de pagar para fazer um tratamento e depois passou a ser um local de atendimento de idosos que a família não podia cuidar ou que não tinha família. E aí as pessoas questionavam por que dispensário, né? Achando que estava dispensando a pessoa da sociedade. Mas não é bem assim, a visão hoje é essa. Tanto é que nem se pode continuar com esse nome. Hoje deve ser, estamos restaurando esta casa, nem é restaurando, construindo,
porque jogou tudo ao chão e estamos construindo o lar de idosos São Vicente de Paulo, de Palmelo, nos moldes a que é exigido hoje pela vigilância sanitária. E aquele antigo foi jogado em chão, né? E está no mesmo local construindo esse novo. Como tinha muitas pessoas idosas que não tinha onde ficar ou que a família não podia cuidar, também nesse período, nessas primeiras décadas do século passado, tínhamos muitos órfãos. A necessidade de uma casa para cuidar de criança. Embora não tenha sido Jerônimo Candinho que tenha coordenado a construção desta casa, mas foi uma médium do centro e fazia parte da diretoria da casa, que é a dona Cecília de Paula Nogueira, com o seu esposo hoje falecido. Dona Cecília hoje é uma das moradoras mais velhas de Palmelo. É conhecida enquanto a mãezona de Palmelo. Dona Cecília ajudou com o marido, construiu essa casa, começou a receber crianças órfãos. E por lá ela morou nessa casa até pouco tempo, quando deixou de existir o Lar Espírita Hilda Vilela, enquanto atendimento a crianças órfãos, e passou a ser a creche municipal Hilda Vilela. Então, Dona Cecília ali, ela recebia essas crianças e criava, enquanto filhas, foram mais de 60 crianças, e assim ela cumpriu esse papel social e cumpre até hoje, porque essa turma, todos a chamam de mãe. É a mãe Cecília. E Dona Cecília ainda é frequente na casa espírita, é médium atuante até hoje na casa espírita. As demais religiões. Como é que é essa convivência, uma cidade espírita? Será que temos aqui só espíritas? Já o tivemos. Não foi por muito tempo. Porém, hoje nós temos católicos, evangélicos, umbandistas, e se tem outras determinações, evangélicos de diversas alas. Temos muitas igrejas evangélicas. E a convivência, interessantemente, é muito legal. De modo que vejo um povo que tem um pensamento e uma atitude um tanto sincrética no seu próprio ser, no seu próprio agir, conforme a própria antropologia do lugar, o próprio jeito do lugar como foi concebido, né? Em torno de uma comunidade espírita, depois o catolicismo, os evangélicos. Então hoje está um pouco misturado. Então eu vejo um povo que tem um pouco esse sincretismo natural na sua formação e até cultural. Aqui na igreja, comumente, percebo que tem gente que está aqui, mas muitas vezes pertencem também ou participam dos cultos espíritas, né? Evidentemente que aos que estão mais próximos e que querem engajar de fato na Igreja Católica, nós passamos toda a teologia, a doutrina católica, onde as pessoas vão assim fazendo as suas opções. Isso vai acontecendo de forma natural e sem rixas, sem nenhum problema, né? Respeitando este dado cultural e religioso desta gente que aqui mora. Interessante a questão de fé, quando se fala da fé, né, voltada a Palmelo, quando se diz a questão do papel da Igreja Católica ali dentro da cidade. Havia um laço de amizade estreito entre o líder Jerônimo Candinho com o Dom Benedito Cóssia, né, que na época era pároco em Pires do Rio. Então, Dom Benedito, por inúmeras vezes, muitas vezes na semana, deixava Pires do Rio, né, de jipe ele ia até Palmelo, e ali os dois trocavam experiências, tomavam café junto, e assustava a comunidade daquele período, né, quando havia aquela divisão entre
igrejas fortes, principalmente em relação ao espiritismo naquele período, e os dois, tanto o líder religioso católico quanto o líder espírita, né, eles cultivavam essa amizade. E isso fortaleceu, eu creio que foi uma das bases que fortaleceu a criação da Igreja Católica em Palmelo, porque aconteceu através da missão franciscana, que chega em Pires do Rio. Então eles conseguem manter esse vínculo aí, embora durante um trabalho de uma busca que eu fiz nos livros de tombo da Matriz, me deparei com alguns assentos dos padres daquele período, não do Dom Benedito, mas de outros que passavam por aqui, porque à medida que chegavam, outros eram transferidos, outros seguiam para outras localidades, e assim se dava toda a história. Mas há uma forma pejorativa, às vezes, até na escrita, do que se deixa relatado em questão da fé, né, em Palmelo, que os padres não aceitavam aquele período de espécie alguma. E chocava. Para todos eles, eu acredito, naquele período, eles não olhavam com bons olhos também essa amizade entre Dom Benedito e o Sr. Jerônimo Candim, né? Mas eles perseveraram e conseguiram mostrar muita coisa em relação à fé, dessa necessidade. Eu acho que nenhum olhou a questão radical da fé, mas eles olhavam a questão do desenvolvimento da localidade, eu entendo assim. A nossa igreja, ela está situada aqui no final da cidade, que antigamente pertencia, pelo que eu sei, à cidade de Santa Cruz. Estas terras pertenceram ao pai do padre Guilherme Contarte. Quem é este? Ele era um redentorista que viveu em Aparecida, na congregação dos redentoristas, e ele veio embora para Goiás, na época, salvo engano, de Dom Antônio, que era bispo dessa diocese, e padre Guilherme, chegando aqui, pediu ao bispo que fosse o pároco desta paróquia, onde ele ficou toda a vida dele e acabou morrendo aqui em Palmelo. Ele era o pároco em Santa Cruz e, no final da sua vida, morando aqui em Palmelo, e morreu aqui na cidade de Palmelo e foi sepultado aqui nesta igreja. O pai dele, o Giacomo Contarte, então, continuando essa história, cedeu uma parte do terreno para que fosse construída a igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima, aqui. Não sei bem o ano quando se deu isso, mas eu sei que até então, Capela Nossa Senhora de Fátima pertencia à paróquia de Santa Cruz de Goiás, a paróquia Imaculada Conceição. Neste tempo, a igreja era coordenada pelos frades franciscanos de Pires do Rio e que atendia essa freguesia, como se era chamado na época. Depois dos franciscanos, então que veio o padre Guilherme, que ficou aqui mais de 30 anos no comando desta paróquia, saiu das dependências da paróquia de Santa Cruz, da Imaculada Conceição, no ano de 2017, aliás, 2013, quando foi elevada de capela à paróquia Nossa Senhora de Fátima, desligando assim da comunidade de Santa Cruz. A convivência entre católicos, espíritas, evangélicos aqui é muito interessante. A gente não vê essa divergência. A gente se realiza culto ecumênico, todos participam. Nós temos, no período da comemoração de Maria Madalena, que é dia 22 de julho, muitas vezes faz atividades onde encontra todas as religiões. Missa na praça, onde o padre convida o presidente da casa espírita para fazer uso da palavra, participar da missa, convida o pastor ou os pastores, né? Geralmente eles escolhem entre eles um para representar. E é um momento muito sublime quando a gente observa que em plena praça pública, né, um encontro ecumênico em homenagem à padroeira da cidade. Quando
da estada do Padre Ronan Antônio, pároco de Santa Cruz, e atendia também a cidade de Palmelo. E Padre Ronan era um padre psicólogo e quando veio para cá contribuiu bastante com a comunidade espírita, dando os seus atendimentos ali no CAPS. E quando viu essa boa interação entre católicos e espíritas, e sabendo que a padroeira da cidade de Palmelo é Santa Maria Madalena, ele pediu a mim, Padre Emerson, para que pintasse uma imagem de Maria Madalena para colocar na igreja este símbolo católico da padroeira da cidade de Palmelo. Portanto, esta imagem que hoje está presente lá num quadro na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Palmelo, como padroeira da cidade, foi assim que foi a sua origem, se assim posso dizer, né? E sempre, né, quando há uma festa, tem culto ecumênico e participa todas as religiões. Isso é muito importante, né? É muito importante para a cidade, porque não é só espírita que mora aqui em Palmelo, tem muitos evangélicos, tem muitos católicos, tem outras religiões também, tem um bandismo também, né? Eu sei que tem aqui, então são várias e várias religiões, e cada uma professa a sua fé, né? E nós que somos evangélicos, eu acho que todas as igrejas aqui evangélicas que tem, que são umas 13, eu acho que tem, ora por Palmelo, né? E não só os evangélicos, mas os espíritas também oram pela cidade de Palmelo, para o crescimento dela. Aí muitas pessoas, né, me questionam até hoje a respeito, né, da minha religião, né? Eles me questionam, mas você era espírita, por que você é evangélica hoje? E eu sempre digo que eu passei por uma fase difícil da minha vida e recebi um convite, né, de uma igreja evangélica para participar de um culto, e eu fui e aceitei. Eu fiz uma escolha, porque Jesus, ele não veio para a religião, porque ele veio para nos mostrar, para nos ensinar o amor, o perdão, o amor a Deus, o amor ao próximo. E eu aceitei esse convite dele, né? Mas antes, há muitos anos atrás, né, meu pai um dia me falou assim: você vai ajudar o povo de Palmelo de uma forma diferente, né, do espiritismo, minha filha. Você vai ajudar o povo de Palmelo de uma forma totalmente diferente. Eu não sei dizer para você o que é, mas não vai ser no espiritismo. Então, quando eu aceitei Jesus, e eu não morava aqui, morava em outra cidade, em Acreúna. Quando eu voltei para cá, eu fui rejeitada por isso. Então, assim, no começo foi difícil para mim, né? Para mim, eu sentia a rejeição, mas eu fiquei firme. E com o passar do tempo, né, eu abri aquela igreja ali, né, na Companhia de Jesus, porque eu abri assim, não tinha nada, não sabia como fazer, e já tem 14 anos, né, que eu estou ali naquela igreja. Eu quero narrar um fato aqui que me marcou muito a minha infância. E às vezes eu gostava de acompanhar meu pai nos lugares que ele ia. E meu pai fazia parto, era parteiro. As mulheres davam
quando iam dar à luz, meu pai fazia parto. Ele era parteiro na época. E uma vez era tarde da noite, bateram na porta de casa da Pensão Rosa e chamando meu pai, um senhor, né? Meu pai levantou. Meu pai era um senhor de terno, de gravata, na época, bem arrumado. E esse senhor falou para ele que ele precisava de ir numa casa que tinha uma mulher sozinha, que estava para dar à luz. E meu pai pegou a aparelhagem dele, né? E foi com esse senhor. Meu pai perguntou para ele aonde que era, né? Ele falou, não, eu vou com o senhor lá para mostrar a casa, aonde essa mulher está passando mal. E meu pai acompanhou esse homem. Chegando lá na casa, a porta entreaberta da sala, ele empurrou e ele disse o nome da mulher. Eu não me lembro o nome da mulher, mas o homem disse para ele o nome da mulher. Meu pai chamou a mulher e ela respondeu lá do quarto. E ele, quando entrou na sala, ele viu a foto do homem na parede, né? Daquele homem que tinha levado ele lá. E ele chegou lá e falou, né? Um senhor me chamou para vir aqui, que você está passando mal. Ela disse, já tem 2 dias que eu estou aqui na cama, passando mal. Não tem ninguém aqui para me ajudar. Ela falou, mas quem que é esse senhor? Meu pai falou para ela, a foto dele está ali na parede ali. Ele é seu esposo? Ela falou, é meu esposo, mas ele já faleceu, já tem muitos anos. Então, assim, os acontecimentos, né, que havia nessa época, de coisas que aconteciam, que na minha infância, assim, marcou, né, as coisas que eu presenciei. E não foi só isso, foi vários acontecimentos, né, mas um que eu achei importante de narrar aqui foi esse. Meu pai era muito procurado pela sua mediunidade, como diz os espíritos, né? Eu creio que ele ajudou muitas pessoas, ele ajudou, era o braço direito do seu Jerônimo. O seu Jerônimo não fazia um trabalho a não ser ele e minha mãe participar desse trabalho. Meu pai e minha mãe participavam desses trabalhos. Aconteciam muitas coisas assim, sobrenaturais. Tivemos pessoas inesquecíveis no decorrer dessa história. Nem todas conseguiríamos citar aqui, mas alguns nomes marcaram para sempre as pessoas que buscavam ajuda, seja apoio, consolo, uma palavra amiga, um abraço, uma carta de alguém que já partiu. Dona Vânia era uma pessoa iluminada, né? Dona Vânia era uma pessoa carismática, uma pessoa que todos amavam. Dona Vânia, ela tinha um amor ao próximo profundo. Ajudava as pessoas em todos os sentidos, não só com orações, com conselhos, né? Mas ela também ajudava a pessoa com alimentos, ela ajudava pessoas, doava para elas roupas, alimentos, e ela foi uma mulher assim que se dispôs a servir, né? Ela se dispôs a servir. E é isso aí que Jesus deseja das pessoas, que as pessoas sirvam uns aos outros. A Dona Vânia, ela era, na sua mediunidade, né? Ela psicografava, e eu acho que com a psicografia ela ajudou as pessoas que procuravam ela, né? Esse é um fato que tem que ser narrado aqui. Ela também, né, as mães carentes de Palmelo, né,
ela fazia os enxovais, e até hoje sua filha, né, a Sandra, continuou com esse trabalho, que é muito lindo, é muito importante, de doar, né, os enxovais para as mães carentes. Isso aí é um fato que não pode ser deixado de lado, tem que ser dito, porque Dona Vânia foi uma mulher abençoada. Então são as histórias, né? Quantas histórias, quantas. Parece que ali cada um que puxar, vem uma história junto. É muita coisa que valeu a pena e que se eu tivesse que fazer, acredito que faria tudo de novo, do mesmo jeito. Porque não houve nada que eu tenha feito que não tivesse uma necessidade envolvida. Então, diante dessa necessidade socorrida e atendida, eu acredito que eu faria tudo outra vez. Então, eu cresci aqui nesta linda cidade, né, de Palmelo, vendo os turistas, o pessoal buscar o espiritismo aqui. Lembro muito bem aqui do seu Jerônimo, né, eu morava ali ao lado do Centro Espírita. E meu pai teve a oportunidade de ser o prefeito aqui nos anos 80. Hoje, Deus me deu a oportunidade de estar aqui também como prefeito. Palmelo é uma cidade nova, uma cidade que vai completar 70 anos esse ano. E lembro das ruas que não tinha asfalto ainda, né? As pessoas vinham de cavalo, de carroça aqui para Palmelo, né? Em busca de tratamento, a passeio. Ali tinha as festas juninas também, né? Um povo ali feliz, ali se divertindo. E eu lembro dessa fase, né, que eu era criança. É muito bom poder ter essas lembranças, né? Muitos vieram de longe e vieram para ficar. Tantos outros da nova geração nasceram, cresceram e por aqui formaram suas famílias. Alguns passaram rapidamente, mas deixaram seus legados. Quem não se lembra da infância brincando por essas ruas? O esbarrancado, o córrego Caiapó, os sábados na casa da sopa, as festas de barraca, dos nossos queridos benzedores, dos batizados na fogueira, da procissão anual da igreja, do grupo de teatro, do casamento caipira, dos encontros na pracinha, das vendinhas, do exército da paz vestido com roupas da dona Yashira, dos campeonatos no campo de futebol, os rodeios, as festas da terceira idade, o clube municipal, a feirinha no dia de sábado ao som do JL Legal Legal e as famosas festas do Salão Nobre, embaladas pela banda Nova Estação. Quantas lembranças e quantas coisas ainda estão por vir. Aos que foram, aos que ficaram e aos que virão, fica o velho ditado popular da cidade. Quem bebeu da água de Palmelo nunca mais esquece a terrinha. Você vai, mas sempre volta. Prefeitura de Palmelo. Apoio Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de Palmelo. Lei de Incentivo Paulo Gustavo.